Nós vamos conferir agora como foi o dia dos candidatos na corrida ao Palácio do Planalto. A repórter Nani Cox acompanhou tudo de perto. O candidato do PDT, Ciro Gomes, esteve aqui no estado de São Paulo e se encontrou com eleitores e comerciantes em Taboão da Serra. Ciro voltou a falar da proposta de renda mínima, que é uma bandeira da campanha dele e prevê o repasse de R$1.000 para as famílias de baixa renda. O candidato do PT também voltou a criticar a campanha pelo voto útil, a qual ele comparou com o nazismo. O povo brasileiro tem que raciocinar se isso é democracia. Essa é uma questão básica, porque a ideia de exterminar o adversário é uma ideia básica do nazismo. Ah, como assim nazismo? É isso. A ideia básica de exterminar o adversário, de eliminar o direito do adversário participar, é uma ideia básica do nazismo. E aí as pessoas que estão fazendo isso de forma inconsciente, talvez tenham que botar a mão na cabeça. Será que é útil para o Brasil que a minha corrente de opinião, o trabalhismo, o nacionalismo, com o Projeto Nacional de Desenvolvimento, uma vida de decência, 42 anos de vida honrada. Será que o prêmio que eu mereço é ser extinto, extirpado, eliminado, calado? Isso só interessa ao sistemão que comprou os dois que estão aí. O candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, esteve na Bahia e em Pernambuco, onde fez uma carreata, uma motociata, nas cidades de Juazeiro e também Petrolina. Aos eleitores, Bolsonaro voltou a exaltar as medidas do governo durante a pandemia e também agora neste ano de 2022 com a guerra na Ucrânia e pediu votos para os candidatos dele nos 2 estados. Agora à noite, o presidente transmitiu pelas redes sociais a live diária e falou das pesquisas de intenção de votos. Datafolha, está lá o Lula lá em cima, 10, 12 pontos para baixo, até uma possibilidade de ganhar no primeiro turno, tá? Está lá, o Datafolha, acredita quem quer, que a nova pesquisa agora, ele sobe 4 pontos. Então, se ele ofender agora católicos, ofender mineiros, tá? Passar a ofender mais do que ter ofendido a população por aí, ele vai para 90% de intenção de voto. Agora, por que o Datafolha se presta a isso? Ele sabe que os números são mentirosos. Ele quer influenciar votos, sabe que não influencia. Ele quer dar uma roupagem de legalidade em alguma coisa que vai acontecer. Será que é isso, Datafolha? Felipe Dávila, do Novo, deu uma entrevista para o site Congresso em Foco. Leonardo Péricles, do Unidade Popular, fez panfletagem e participou de um debate com alunos da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Padre Kelmon, do PTB, gravou conteúdos para a campanha de televisão e concedeu uma entrevista. Sofia Manzano, do PCB, também gravou vídeos para a campanha e participou de uma live com o escritor Ferrez. Vera Lúcia, do PSTU, fez panfletagem e corpo a corpo com os eleitores na Praça Deodoro, em São Luís do Maranhão. O constituinte Emael, da Democracia Cristã, não divulgou a agenda desta terça-feira. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontrou com ao esporte antes de jantar com um grupo que chama Esfera Brasil, que é um grupo que reúne líderes políticos, empresariais e sociais. Também se encontrou depois, um pouco antes desse jantar, se encontrou com integrantes da sociedade civil e economistas e voltou a reclamar do teto de gastos. Fez diversos elogios ao candidato a vice na chapa, Geraldo Alckmin, que conseguiu reunir vários ex-secretários do governo dele e ex-ministros de governos de Sarney, FHC, também do ex-presidente Michel Temer. Ele trouxe todos esses para o encontro e foi muito elogiado, então, por Lula. O petista falou da relação que tem com o PSDB. Nunca encarei o PSDB como inimigo. O PSDB sempre foi um adversário conjuntural em época de eleição. E é importante que a gente não pense igual. É importante que a gente tenha diferença. Afinal de contas, eu tenho dito que a democracia não é um pacto de silêncio.
Não é todo mundo ficar de cabeça baixa concordando com todo mundo. A democracia é uma sociedade fazendo barulho, gritando, reivindicando, sabe, fazendo marcha e contra-marcha, fazendo tudo, porque senão o governo não se mexe. A candidata do MDB, Simone Tebet, concedeu uma entrevista para o jornal Jovem Pan e mais cedo esteve em São Bernardo do Campo, ao lado do prefeito Orlando Morando. Ela disse que está sentindo um clima de virada nas ruas e também voltou a defender a reforma tributária como uma forma de conseguir alcançar a retomada do crescimento do país. Quem também concede uma entrevista para a Jovem Pan é a candidata do União Brasil, Soraya Tronic. Mais cedo, ela esteve também no Centro de Referências em Erros Inatos do Metabolismo e falou das propostas para a saúde e defendeu uma parceria com a iniciativa privada. Marcelo Rocha, a sua avaliação do dia dos candidatos. Algum destaque em especial? Eu achei interessante essa manifestação do ex-presidente Lula, né, com relação à democracia ser ruidosa, né? A democracia não deve ser silenciosa, deve ter barulho, deve ter gritos, reivindicações, né, as mais variadas, né? Eu achei excelente. Né? Eu acho que, inclusive, ele poderia, me parece que ele tem muitos amigos no Supremo Tribunal Federal, né, poderia conversar com ele sobre isso, né, sobre o erro, né, de querer coibir esse ruído democrático, né, seja da parte de jornalistas, seja da parte de deputados, seja da parte de manifestantes, já que nós já tivemos, em todas essas categorias, pessoas presas por ordem do Supremo por manifestarem de forma mais ou menos ruidosa, né, as suas preferências políticas. Né? Então, acho que vejo com muita satisfação essa manifestação do ex-presidente. Né? Espero que não seja só um discurso de campanha. Né? A hora certa na PAN são 10h41. Diogo Schelp. Destacaria também uma frase aí do ex-presidente Lula, quando ele diz que quando a oposição era com o PSDB, ele não considerava o PSDB, os tucanos, como inimigos. Me parece que talvez para o ex-presidente Lula, hoje, vendo em retrospecto, a polarização que existia entre PT e PSDB não parecesse assim tão hostil, tão agressiva, né, tão violenta, no sentido psicológico mesmo. Mas a verdade é que foi já naquele período que se criou o clima de nós contra eles. Aliás, era essa a tônica justamente do PT em relação ao PSDB, era um nós contra eles. A gente pode considerar que a polarização que a gente tem hoje, que é uma polarização extremada, uma polarização que não é uma polarização ideológica no sentido de debate de ideias, mas uma polarização de demonização do outro, do adversário, começou lá, começou nos governos do PT. Então, o presidente hoje, obviamente, em comparação com o que ele vive em relação ao presidente Jair Bolsonaro, talvez considere que aquilo que se teve no período do condomínio tucano-petista, né? Eu digo condomínio porque foi o período em que a política brasileira foi dominada justamente pela oposição entre os dois partidos.